Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, está entrando no ar para você o programa Seitonoi, um modo feliz de viver. Faça valer a pena, não trabalhe apenas pelo dinheiro, a força da fé brilha no trabalho. É o tema da palestra de hoje com o preletor Carlos Alberto da Silva. Quando se pensa em trabalhar pouco, é porque tem a ideia de que o trabalho é algo que exige sacrifício. Mas tudo é questão do quê? De postura mental. Seja você também um mantenedor do programa Seitonoi na TV. Acesse o site sni.org.br/SNITV ou pelos telefones 0800 770 2600 ou 0 prestadora 11 5074 4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através de sua doação. Muito obrigado. A fé não está no amuleto, na imagem sacra ou ainda no seu joelho que dobra. A fé deve ir com você onde quer que você vá, principalmente em seu ambiente profissional. A força da fé brilha no trabalho. Preletor Carlos Alberto da Silva. A todos, muito obrigado. Muito obrigado. Todos nós somos? Todos nós somos? Filhos de Deus? Ah, parabéns, merecem mais palmas. Com certeza. É com imensa alegria que nós iremos estudar um tema bastante interessante, cujo título é A Força da Fé Brilha no Trabalho. Ontem estava assistindo a um telejornal e a gente acostumou aqui no Brasil falarem bastante a respeito do desemprego e o quanto que sofre uma pessoa que acaba perdendo o emprego, busca nova oportunidade no mercado de trabalho, mas muitas vezes acaba não conseguindo encontrar. Mas há alguns meses a gente vem acompanhando notícias maravilhosas que o número de pessoas que conseguem emprego tem aumentado consideravelmente. Isso é algo realmente maravilhoso. E ontem me chamou bastante a atenção essa matéria, justamente por conta do assunto que a gente iria estudar aqui hoje. E estava mostrando um dos casos da matéria que me chamou a atenção, foi com relação a um rapaz entrevistado. A profissão dele mesmo é pizzaiolo, mas depois de 3 anos desempregado, ele estava super feliz porque ele conseguiu uma vaga como servente de pedreiro, auxiliar na construção civil. E mostrou ele trabalhando, massando cimento para a obra. E entrevistaram ele, e a alegria que ele sentia de estar trabalhando. E aquela alegria me comoveu bastante, porque eu trabalho desde os 9 anos de idade. Quando eu tinha 9 anos de idade, não havia ainda a proibição de que criança não podia trabalhar. Então, aprendi a trabalhar cedo e fui trabalhar, na verdade, porque eu queria trabalhar, queria ser útil. E desde então, eu nunca fiquei desempregado. Mas você vê o desespero de uma pessoa que não consegue o emprego,
e naturalmente ele acaba perdendo até a própria autoconfiança, a autoestima, e vê a alegria de não trabalhar na mesma profissão, mas de poder trabalhar. E algo que me chamou a atenção na alegria dele também foi quando ele disse que quando se quer trabalhar, oportunidades não falta. Quando se quer trabalhar, olha que lindo, a oportunidade não falta. Então, aqui no livro O Amor Tudo Cura, do professor Seiichi Taniguchi, ele escreve na página 75, exatamente assim. Existe uma tendência generalizada em pensar que a felicidade do homem está em ter maior tempo disponível para a diversão. Mas isso é um grave erro. Na verdade, a alegria do homem está em trabalhar. Olha que lindo. A alegria do homem está em trabalhar. Por que a alegria do homem está justamente em trabalhar? Ele diz, do contrário, é impossível realizar feitos notáveis. Quem realizou grandes obras foi sempre alguém que trabalhou com alegria. Se tivermos a sensação de prisioneiros do trabalho, ainda que seja por período curto, com horários determinados pela lei trabalhista, estaremos sempre levando a vida de um escravo, porque somos forçados a trabalhar a contragosto sob pressão externa. Então, ele está falando aqui a respeito da alegria de se trabalhar. Mas há sempre também uma ideia de que o trabalho ele seja algo penoso, algo que exige sacrifício. Tanto que a gente percebe que a maioria das pessoas sonha com um grande emprego. Quando uma pessoa está geralmente terminando um curso universitário, a gente vai fazer uma pesquisa acaba detectando o seguinte, que o grande sonho da grande maioria das pessoas que estão ali é o seguinte, conseguir um bom emprego. Entenda-se, o que seria esse bom emprego? O que é um grande emprego? Trabalhar pouco e ganhar muito. Não é isso geralmente que a gente percebe? Então, o emprego dos sonhos é esse, trabalhar pouco e ganhar muito. Mas aí há um equívoco. Por quê? Trabalhar, quando se pensa em trabalhar pouco, é porque tem a ideia de que o trabalho é algo que exige sacrifício. Mas tudo é questão do quê? De postura mental. Quando você vai trabalhar com alegria, tudo muda. E quando geralmente as pessoas percebem isso? Quando ela vive uma experiência de ficar sem emprego. É justamente quando ela perde o emprego que ela vai se dar conta o quanto que ela era feliz e não sabia. Então, na Seichonoye nós aprendemos, como um ensinamento básico, a gratidão. Não é isso? Logo quando nós entramos na Seichonoye, nós aprendemos a repetir o tempo todo, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Geralmente a gente costuma agradecer sempre quando recebemos alguma coisa. Só quando recebemos alguma coisa. E tem que ser alguma coisa muito boa. Mas na Seichonoye nós aprendemos que a gratidão ela deve estar sempre presente em nossa vida. Então a gente entra, quando a gente vai participar de uma reunião da Seichonoye, a primeira coisa que a gente vê numa recepção, o que é? As pessoas sorrindo e dizendo o que para nós mesmos? Muito obrigado. Seja bem-vindo, muito obrigado. Aí está o apresentador fazendo, discorrendo a programação e de repente ele diz, queiram todos ficar em pé, por favor, muito obrigado. Aí depois, na hora de sentar, queiram sentar-se, muito obrigado. Então, o muito obrigado é o quê? O sentimento de gratidão. E é justamente esse sentimento que nós devemos o quê? Despertar no nosso trabalho. Mas para que a gente possa conseguir fazer isso, não é uma tarefa a princípio tão simples e fácil assim. É necessário o quê? Treinamento. Embora eu tenha dito que quando, aos 9 anos, eu quis ir trabalhar, com o passar do tempo, eu fui achando entediante trabalhar. Todos os dias a mesma coisa. E aí eu fui me enchendo, entre aspas, daquilo. E sem contar que, como eu fui achando tudo muito rotineiro, também fui perdendo a gratidão, perdendo a alegria. E além disso,
estava em desarmonia, tanto com meu pai quanto com minha mãe. Então, eu tinha trabalhado como auxiliar de mecânico. Depois, decidi seguir a mesma profissão de meu pai. Ele era serralheiro. E estava lá trabalhando com ele, feliz da vida, mas, por outro lado, insatisfeito devido ao atrito que eu e meu pai tínhamos. O papai era alcoólatra. Todos os finais de semana bebia. Então, durante o final de semana, a gente brigava e, na semana, tínhamos que trabalhar juntos. Essa sensação de desarmonia e também de insatisfação acabou fazendo com que eu sofresse um acidente. Eu estava operando uma máquina e, naquele momento, eu acabei machucando gravemente, quase perdendo um dedo. Quando me feri, meu pai mostrou-se preocupado e, assustado, ele veio, socorreu-me, tremia e chorava. Naquele momento, eu percebi que, embora a gente sempre em atrito, o quanto que eu era importante para ele. E ele começou a chorar naquele momento, se culpando porque não tinha, talvez, me orientado direito. Naquele momento, aparentemente, era falta de atenção. Depois que conheci Seitonoye, eu entendi que não foi falta de atenção apenas, mas foi sim o estado mental de desarmonia. Então, quando a pessoa trabalha sempre carrancuda, sempre reclamando, ela sempre vai acabar atraindo o quê? Um ambiente ruim para ela. E ela vai sofrer naquele ambiente. Mas a partir do momento em que a gente muda a nossa atitude mental e passa a ter gratidão por estar trabalhando, por estar sendo útil à sociedade, a vida começa a fazer sentido naquele momento. O professor Seicho também escreve aqui na página 76, se tivermos a sensação... Entretanto, quando nos dispomos a trabalhar espontaneamente com alegria, nesse momento deixamos de ser escravos e passamos a ser donos, autônomos, capazes de administrar a nós mesmos, deixando assim de ser escravo. Então, quando que a gente perde a alegria de trabalhar? Quando nós nos sentimos escravos. E o que é sentir-se escravo? Achar que tenho que chegar no horário. Então, toda a grande maioria das empresas trabalha com horário fechado. Então, tipo, das 8 às 11, há intervalo para almoço e depois do almoço com intervalo para até a saída. E muitas vezes a pessoa ela acha que isso está tirando o quê? A liberdade dela. Então, eu queria fazer tantas coisas. Se eu fosse rico, não precisava trabalhar tanto. Equívoco também. Porque quanto mais rico é uma pessoa, mais rica é uma pessoa, mais ela tem que trabalhar. Observe que o empresário, ele trabalha muito mais do que o seu empregado. Por quê? Chega no final do mês, o empregado vai ter garantido o quê? O seu salário. Mas o proprietário, ele vai ter que se preocupar em ter o dinheiro para pagar o funcionário, para pagar o fornecedor e para pagar os impostos. E para ele sobreviver também. Então, na verdade, a gente precisa passar a ter o espírito de gratidão, entender para que existe a profissão. E a Seitonoye nos ensina que a profissão ela não existe para nós ganharmos dinheiro, nem tampouco para ficarmos ricos. A profissão ela existe para nos dedicarmos ao próximo, para fazer feliz ao próximo. E aí, quando nós trabalhamos com essa atitude mental, ocorre o funcionamento de uma lei mental que diz, é dando que se recebe. Então, se eu faço do meu trabalho uma oportunidade de fazer feliz o meu próximo, o que eu vou receber em troca disso? Felicidade. Se eu, independente do que eu faço, se eu faço com alegria, se eu faço com a fé verdadeira de que através daquele trabalho eu vou fazer o meu próximo feliz, naturalmente eu passo a sentir a alegria de estar fazendo aquilo. Então, aquilo que é entediante passa a ser o que? Motivo de alegria. E o professor Seicho, ele continua aqui. Assim, o correto é o homem sentir a verdadeira alegria de viver no seu trabalho
Por isso, todos devemos devotar sinceridade na nossa profissão e nos trabalhos do lar. A profissão não deve se tornar um simples meio de agarinhar o nosso sustento, pois o local de trabalho é o palco da nossa atividade criativa. É através do trabalho que vamos concretizando o nosso nobre objetivo de vida. Qual é, afinal, o objetivo da vida? Olha a resposta. É tornar Deus uma realidade. É realizar na terra, assim como no céu, a vontade de Deus, que sendo perfeito criou o reino de Deus. É nossa missão. E essa é a verdadeira alegria do homem. Não se deve considerar o trabalho como meio de obtenção de dinheiro, posição social e honrarias. Sabem por quê? Isso tudo é consequência. Cristo nos ensinou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão dadas por acréscimo. Mas a maioria de nós buscamos primeiro as outras coisas e depois o reino de Deus. E aí é muito importante que nós possamos compreender isso. O que é viver o reino de Deus? É viver a alegria, é viver o desejo de servir ao próximo da melhor maneira possível. Um sorriso é algo gratificante, não custa nada e não dói nada. Quer ver só? Vamos fazer uma experiência. Sorriem, por favor. Isso. Agora ficou um pouco forçado. Mas se você olhar para o lado, por que ficou forçado? Porque eu pedi para sorrir. Mas eu vou pedir agora para que olhem do lado, sabe? E dê um sorriso para o companheiro do lado. Ah, viu só? Ficou o quê? Espontâneo. Olha como contagiou todo o ambiente. Imagine se você chega no seu trabalho de manhã e diz para todos sorrindo: bom dia, este será o melhor dia da sua vida. Imagina como que a pessoa vai começar o seu dia. E interessante é que basta uma única pessoa começar e logo ela começa a contagiar todos os demais. Mas quando a pessoa levanta já de mau humor e pensa: que droga, tenho que ir trabalhar. Oh, quando eu vou ficar rico? Dessa forma nunca. Mas nunca mesmo. E sai, e chega a pessoa e diz: bom dia. Diz: por quê? E aí quer ter alegria, quer prosperar, mas não vai conseguir. No máximo, uma dor de dente, e olha lá. Então a gente precisa entender isso daí. Não é necessário a gente só dar valor quando a gente perde algo. Essa é uma história que precisamos começar a mudar. Por que não dar valor enquanto se tem? Por que deixar para dizer depois: eu era feliz e não sabia? Se a gente pode descobrir que somos felizes agora. Felizes agora sim. Felizes porque, primeiro, porque estamos vivos. Isso já é motivo de alegria, motivo de gratidão. Felizes porque temos família. Pode talvez não ser a mais perfeita, mas é a tua família. E não existe outra melhor no mundo. Não existe. Feliz porque você tem um emprego. E se não tem, se manter a gratidão pelos empregos anteriores, eu garanto, tenho certeza que você conseguirá um emprego melhor do que tinha antes. Mas tudo precisa o quê? Manter espírito de alegria. Então, manter a fé. A gente diz, alguém nos pergunta muitas vezes, como é que está indo as coisas? Geralmente as pessoas, ou a gente mesmo costuma responder: vai indo como Deus quer. E nem sempre isso é uma afirmação verdadeira. Se a sua vida está alegre, se a sua vida está feliz, se você tem um emprego maravilhoso, aí sim, está indo como Deus quer. Mas se ao contrário disso, você não faz aquilo que gosta, você se sente sufocado, essa não é a vontade de Deus, mas é a tua atitude mental de ingratidão que te levou a isso daí, e não a vontade de Deus. Nós precisamos entender isso. E passar então a compreender que a vontade de Deus é que estejamos sempre bem, alegres e felizes. Mais do que ter o emprego dos sonhos, sabe? Ou ter o emprego, ou trabalhar naquilo que você gostaria.
é melhor você aprender o quê? A gostar daquilo que você tem. Quando você passar a gostar do que faz, tudo o que você fizer será agradável. Para a gente encerrar, eu gostaria de pedir o seguinte, porque não adianta só saber na teoria. Se a gente não colocar em prática, não vai funcionar. E colocar em prática não é fácil. Exige treinamento. E o treinamento se dá primeiro na mente. A primeira coisa que precisa mudar é a atitude mental. Mudou a atitude mental, tem que mudar o comportamental. Então, o ideal seria o quê? Até para não assustar, de repente, se você é o tipo da pessoa que responde sempre quando alguém lhe fala bom dia, e você responde por quê? Se você chega no dia seguinte, amanhã, e já começa a falar, sabe, um monte de coisa, hoje será o melhor dia da tua vida, é capaz de mandarem te internar, achando que você ficou louco. Então é melhor começar devagar. Então, começando do quê? Sabe, mudando a mente, a atitude mental, depois a comportamental, e fazendo com que as pessoas passem a sentir uma mudança em você. E aí as coisas realmente começaram a acontecer. Para a gente encerrar, então, eu vou pedir para que fiquem de olhos fechados e vamos pensar, então, agora, lá no nosso emprego, tá? No nosso local de trabalho. Então, vamos, quem sabe muitos aqui, pela primeira vez, agradecer a oportunidade, o privilégio de podermos estar trabalhando. Então, todo mundo agradecendo mentalmente, pensando e sentindo a alegria. Pensa nos seus colegas de trabalho, nos seus superiores, nos seus subalternos, e agradeça a eles agora. Agradeça a todos por fazerem da tua vida especial. E se eventualmente alguém está aí ainda de férias forçada, passe a mentalizar que você está sendo útil, que você está servindo de alegria para grande número de pessoas. Enfim, que você já está empregado. E agradeça essa situação. Obrigado, obrigado, obrigado. Experimente sentir a alegria agora. Sorria. Sorria para o teu chefe. Eu sei que muitas vezes não é fácil, mas sorria agora em pensamento. Para os seus funcionários, para os seus colegas. Deseja do fundo do teu coração que eles sejam felizes. Agradeça a Deus pelo ambiente maravilhoso de trabalho que você tem. Viva assim. E vai dizendo obrigado, 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 obrigado. Isto, exatamente dessa maneira. Vai fazendo, vai mentalizando. Deixa transparecer na sua fisionomia essa alegria. E tomem agora a decisão de que a partir desse instante, um novo ser humano está surgindo. Com alegria, com gratidão, fazendo do seu ambiente de trabalho o melhor ambiente do universo. Obrigado, Deus. Obrigado, obrigado. Parabéns. Isso mesmo. Então, muito, muito, muito obrigado a todos. Muito obrigado. Você acompanhou o programa Aceite ou Noie? Um modo feliz de viver. Contamos com a sua companhia no nosso próximo programa. Até lá. Muito obrigada. Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui
e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida: o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará.